You're from Brazil, right? Do you like samba music? No, I don't like it. I like only happy music, you know? And left foot 8 times. I thought samba music was happy music. Hey, I haven't seen Rick for some time. Do you know where he is? Oh, he's in Europe. In Europe? Cool. What's he doing in Europe? He's studying in Amsterdam. Esses exemplos talvez foram um pouco forçados, um pouco bobos, mas eu escuto esse tipo de erro muito, é muito comum. E vamos primeiro falar sobre o que é um erro. É um erro falar Facebook, Brad Pitt, Happy, Rock. É um erro? Depende de que idioma você está falando. Se você estiver falando português, não é um erro, pois você está seguindo as regras fonéticas de português. Eu aqui me chamo Mick em português, mas em dinamarquês seria Mick, ok? Não teria esse I. Então, sempre que você fala um idioma, você deve seguir as regras fonéticas do idioma. Não tem a ver com seguir regras porque tem que seguir regras. Não, tem a ver com conseguir a comunicação que você queira. Então, uma vez que a gente aceitou isso como desejável, a pergunta é como é que a gente consegue isso, por exemplo, em inglês. Aí, em minha opinião, tem 4 passos que a gente tem que passar. Primeiro, a gente tem que abrir nossa mente, entender que inglês, por exemplo, tem outras normas, outras regras fonéticas do que português. Segundo, a gente tem que saber essas regras, como elas são diferentes do português. 3, a gente tem que saber como reproduzir as leis, as regras, os sons do idioma. Como é que a gente tem que fazer com a boca, com a língua, com a garganta, tudo isso. E 4, a gente tem que praticar. Praticar. Isso que acostuma a nossa boca e a língua e tudo, o cérebro também, a pronunciar os sons que eles vão soar cada vez mais naturais, cada vez mais como de um nativo. Esse vídeo vai te ajudar com tudo isso. Eu juntei os 5 sons mais problemáticos para brasileiros, em minha opinião, e eu vou mostrar como é que vocês podem superar as dificuldades com esses 5 sons. E eu vou dar um monte de palavras que vocês podem repetir comigo, para realmente aprender, para realmente praticar e ficar melhor, cada vez melhor. Ok? E é importante dizer que eu aqui estou seguindo as normas do inglês norte-americano. Se você quiser aprender o inglês da Inglaterra, as minhas dicas também vão te ajudar. E são poucas coisas que são diferentes. A diferença entre o inglês dos Estados Unidos, do Canadá e a Inglaterra, por exemplo, é bem pequena comparado com a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Talvez você saiba como é o português de Portugal. Eu, quando eu já estava fluente em português do Brasil, não entendi quase nada em português de Portugal. Agora eu já viajei em Portugal, eu já entendo pelo menos quando eles falam. Vamos lá. Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá blá blá. Blá, blá, blá. Blah, blah. Blá, blá, blá. 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 O primeiro som que eu escolhi é o I de Facebook, que no português do Brasil é o jeito certo de falar Facebook. Em inglês, não se coloca esse I no final das palavras que não tem um I no final. E em outros idiomas também não se coloca. No espanhol não se coloca, só no português do Brasil. Nem no Portugal, nem em Portugal se coloca. Para conseguir falar as palavras de um jeito certo, sem esse I, é muito simples. Simplesmente não falar o I. É só parar o movimento, a produção de sons na boca antes desse I. Vamos praticar. Repita comigo. Have, like, take, give, name, love, use,
come, time, time. E junto com isso, vem outro fenômeno que eu acho bem engraçado, que é o contrário, que brasileiros muitas vezes não botam o i quando é para ter um i. Um exemplo é cough, coffee, coffee, café, cough. Cough significa isso, cough. Mas o certo é coffee. E também a palavra study tem um y. Tem que pronunciar esse y como som de i. Study, não stud. Eu já ouvi isso muitas vezes. Vamos praticar? Coffee, coffee. Study, study. Annie, Annie. Heavy, heavy. Monkey, monkey. Healthy, healthy. E não health. Health é saúde, healthy é saudável, ok? Healthy. Whiskey, whiskey. Pretty, pretty. Em boa parte do Brasil também é comum falar DE como de e TE como ti, principalmente no Rio de Janeiro. Isso em inglês nunca se faz, ok? Então vamos praticar a não dizer coisas como good, peach, cat, ok? Certo é good, good, last, last, bit, bit, cat, cat. E não é chew ou to do, algo assim. Nunca. É to, to, to do, to do. Today, today. Tomorrow, tomorrow. Outra coisa é um E no início da palavra, que no português é normal as palavras que começam com SP, ST, elas têm um E no início. Estandarte, espaço, especial. Em inglês, normalmente não é o caso. É SP, ST direto. E se fala assim também. Ok? Vamos praticar. É só não fazer esse som do E no início. As palavras são student, student, space, space, standard, standard, ok? Problema número 2. O R no início da palavra vira H. Quando vocês falam Rio de Janeiro, a gente escuta como H. Não pode. Tem que ser um R. R, R. E como é que se faz esse R? Para os que não são do Paraná, de São Paulo, talvez não saibam como se faz esse R. É importante, é com a língua. A língua, essa é a minha língua. Esse é o céu da minha boca, ok? Língua, céu da boca. A língua faz assim. Ela está em cima. R, 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 R. Ela está bem assim, dobrada para trás. R, R. Vamos praticar esses sons. R, R, Ra, Ra, Ri, Ri, Ru, Ru. Estão conseguindo? Vamos praticar com palavras. Para praticar com palavras reais, eu escolhi pares de palavras onde tem a mesma palavra com R e com H no início. Pelo menos o mesmo som. É só o R e o H que são diferentes. São sempre duas palavras totalmente diferentes. Então, repita comigo. Rate, hate. Rate, hate. Rose, hose. Rose, hose. Rap e não happy. Rap. Ride, hide. Ride, hide.
ram, ham, ram, ham, round, hound, round, hound, real, heel, real, heel. Outro caso onde esse R é pronunciado de um jeito alternativo por muitos brasileiros é no fim de uma sílaba. Muitas vezes eu escuto pronunciado como more, after, como no Rio de Janeiro, forte, né? Não é isso. É o mesmo R, r, nos Estados Unidos, pelo menos, e no Canadá. Na Inglaterra é mais sutil, mas eu vou falar aqui do sotaque dos Estados Unidos, ok? E do Canadá. Então, repita comigo. Esse R do mesmo jeito, com a língua r, ok? As palavras são more, more, door, door, here, here, after, after, person, person, care, care, rare, duas vezes o R aqui, rare, rare, ok? Run, rum. Isso nos leva ao próximo som. O N e o M no fim de uma palavra. Em português do Brasil não tem muita diferença. Não tem nenhuma diferença, na verdade. Por exemplo, van, é escrito com N, homem com M no final, fim com M, Itapuã com A, tio. Então é tudo o mesmo som. Esse Em inglês tem que se pronunciar o N e o M. E vocês sabem exatamente como pronunciar um N e um M no início da palavra, né? Não, mão. Vocês sabem exatamente. Como se faz o N? É a língua que sobe atrás dos dentes e encosta na gengiva. Na, ok? Na. E o M é a boca, os lábios que se fecham. Ma. É só reproduzir esse som no fim da palavra. Só praticar para se acostumar. É muito simples, não tem problema, não tem segredo nenhum. É só praticar. Vamos praticar com palavras aqui. E de novo eu coloquei pares que se diferenciam só com esse N ou M, no som, pelo menos. Então, then, them, then, them, run, rum, run, rum, foam, phone, foam, phone, screen, scream, screen, scream, loan, loam, loan, loam, fan, fam, fan, fam. O quarto som é o som do W, que no Brasil se pronuncia como U. Por exemplo, whisky, whisky, what, mas não é exatamente assim. É um W. A diferença é que no W você realmente bota força na bochecha aqui nessa parte. Olha, Eu vou fazer o primeiro, ok? Whisky, whisky. E agora com o W. Whisky, whisky, estão vendo? Força aqui, realmente. Tudo isso aqui, vocês vão usar força. Whisky, whisky, whisky. Em Minas se fala uai, em inglês why, por quê, né? Why. Força aqui, why. É bem simples, só tem que saber como. Vamos praticar. What, way, want, we, winter, ou rápido, winner, nos Estados Unidos, pelo menos, winter, watch, wait,
wait, with, well, will. Essa última palavra nos leva ao próximo som, o som número 5, o L no final da palavra, que no português do Brasil é um U. Mais ou menos, né? U, um L, assim, mas mais U do que ele. Brasil, fácil. Não é um L, não é pronunciado com ele, mas deve ser no inglês, quando a palavra termina com ele, ok? Como se faz esse L? Vocês sabem totalmente como fazer um L no início da palavra. A língua encosta em cima, como no N. Tenta pronunciar o L e o N, vocês sabem, no início da palavra. Lazer, não. É só colocar esse L no fim da palavra em inglês, quando ela termina com L ou com dois L. Aqui. Call, pull, fill, tell, goal, feel, wall, ill, cool, school. Alright, amigos, esses foram os 5 sons que eu escolhi. Tem muitos mais, mas esses são os mais importantes na minha opinião. Vamos praticar mais algumas palavras que têm um pouco de várias dessas categorias ao mesmo tempo, na mesma palavra, ok? A gente já praticou aqui will, que tem o W e o L no final. Will. White. Real. Special. Brazil. Não Brasil. Brazil. Still. Woman. Women. World. Essa é difícil para muitos brasileiros. Foi difícil para mim também quando eu comecei a aprender inglês. Mas olha, são vários sons nessa palavra. Vamos olhar a palavra world para conseguir, ok? Primeiro é o W. Força aqui. Depois é o É uma vogal. As vogais eu vou fazer em outro vídeo, mas tentam ver se vocês conseguem essa vogal. Já. Depois o R, a língua em cima. Were. Depois o L, a língua em cima, encosta em cima, a ponta da língua. World. O D vocês sabem também. Então, todos esses sons é só juntá-los. No início vocês podem fazer isso lentamente. Assim. World. Ok? Tenta. World. Ok? Beleza. Cansou? Cansou de tanto... É assim mesmo, tem que ser. Então, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Espero que ajudou vocês a chegarem mais perto da fluência, de soar como um gringo mesmo. Continuem praticando, que sempre dá para ficar melhor. Mas, realmente, os sons do inglês não são muito difíceis. É só saber como se faz e depois se acostumar sua boca, sua língua a fazer esses sons. O que é difícil mesmo no inglês são as irregularidades na pronúncia das palavras. Não dá para ver uma palavra nova e saber como ela se pronuncia. Em português dá, em inglês não. Então, eu vou fazer vídeos sobre palavras irregulares, claro, e eu vou também fazer um ou dois ou vários vídeos sobre os vogais, as vogais, que são difíceis em inglês, quando é beach, quando é bitch, por exemplo, né? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, por favor, compartilha
para ajudar outras pessoas e ajudar a mim. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.